Boa noite, gurias. Estamos iniciando, então, mais um estudo dos aprendizados do Casa de Isabel. Nós que já estudamos sobre o módulo Simplesmente Filha, hoje nós estamos encerrando o módulo Família. E as últimas aulas traz como tema Família, um ministério chamado Família. Ao longo do módulo, a Viviane foi mostrando para nós e trazendo a importância, o fundamento, a prioridade, tudo que a família salienta na nossa vida como prioridade mesmo. A gente sabe que é ali que a gente vai construir os sonhos, né, edificar os projetos, compartilhar, vivenciar, às vezes está cansada, é onde a gente vai pedir colo, aconchego, vai, está cheio de alegria, vai compartilhar toda essa alegria. Então, é como a família, são como os nossos, como os da nossa casa. Todo aquele cuidado que a gente tem que ter, a gente já falou sobre limites, já falou sobre conflitos. E aqui, para encerrar, ela traz umas aulas bem importantes e interessantes, inclusive que a gente já aprendeu em outros estudos. A aula 21 fala de estar emocionalmente presente. E aí ela já começa dizendo que é muito comum a gente ver em famílias, em casas, lares, em ambientes, pessoas que estão ali, às vezes uma casa cheia de pessoas, um ambiente, um local que tem várias pessoas, mas muitos não estão ali emocionalmente presentes, estão apenas de corpo. Quantas vezes a gente já viu isso, marido e mulher que não se conversam direito, que não trocam ideias, que não discutem, no bom sentido, os afazeres da casa, as obrigações do lar, a responsabilidade com os filhos, um joga para o outro, às vezes até de forma assim, retrucando, colocando, né, uma responsabilidade, uma obrigação no outro, que é tu que tinha que fazer, isso não é para mim, isso não é para ti, mas emocionalmente não estão presentes. E isso faz muita diferença. E ela traz aqui, para embasar esse estudo, o versículo de João 11, 32 ao 35. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e ouviu, caiu a seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. E aqui, com essa atitude dele, Jesus demonstra que ele estava preocupado com Maria e que ele estava emocionalmente ali com Maria. E da mesma forma que estava com ela, ele está conosco. Ele se preocupa com as nossas dores, ele está emocionalmente presente com nós. E da mesma forma que Jesus está conosco, que Jesus nos supre emocionalmente, nós devemos estar com os nossos. E aqui cabe também até relacionamentos de amizade com familiares. Quem nunca trocou uma ideia, conversou com uma amiga, aí se sentiu tão bem depois de conversar com uma amiga? Nosso grupo aqui é reflexo de exatamente disso, né? A gente está falando aqui do módulo família, fala de um relacionamento entre homem e mulher e filhos, mas a gente cabe também levar para o lado da amizade, de colegas de trabalho. A gente sabe que colega de trabalho é colega de trabalho, mas tem colegas que são muito chegados. Então, amigos, amigas que a gente tem, que a gente pode contar, que a gente está conversando, né, contando uma tristeza ou uma alegria, e aquela pessoa está ali emocionalmente com nós, porque estar emocionalmente significa se importar. Eu me importo contigo, eu estou te dando atenção, eu estou te ouvindo, estou sentindo junto contigo a tua dor, ou estou compartilhando contigo dessa alegria. E é tão difícil, né? A gente já ouviu tanto falar que é mais fácil alguém chorar as nossas dores do que se alegrar com as nossas alegrias. Porque muitas vezes a pessoa quer estar
quer compartilhar, quer essa alegria, mas no fundo ela pensa, né, por que eu não? Essa passagem está em João 11, 31 a 35, perdão, João 11, 32 ao 35. E, inclusive, a Viviane, assim, até reforçou, né, deixa muito claro na Bíblia que nós vamos perceber que Jesus sempre estava emocionalmente presente. Outro ponto que ela cita aqui é esse se importar é muito do olho no olho. Então, no final do dia, quando o filho chega da escola, o marido chega do trabalho, dar um tempinho e olhar no olho. Como é que foi teu dia? Como é que foi essa tarefa? Como é que foi essa atividade, esse compromisso que tu tinha? E tá ali, junto, olho no olho. Ela citou de novo o querido do celular. Muitas vezes a gente pergunta, tá ouvindo a resposta, mas está aqui no celular. Então, esse é o momento de largar o celular de lado. É um momento rapidinho, vai dizer como é que foi teu dia, como é que tu resolveu as tuas atividades, as tuas obrigações de hoje, uma coisa que eu posso te ajudar. E aí, é um momento rápido, mas é um momento que a gente está acolhendo, está recebendo e está mostrando que se importa com uma pessoa. E ainda ela diz aqui, né? Quem não se sente feliz de forma especial quando passa por momentos de que alguém te acolhe, de que alguém te dá essa atenção. Mas também é importante a gente fazer esse mesmo papel. A gente gosta de ser acolhida, a gente gosta de ser recebida por alguém da nossa casa ou por uma amiga, mas a gente fazer esse papel. Será que a gente consegue acolher? Será que às vezes, muito mais numa euforia, a gente não até interrompe alguém que está contando alguma coisa para a gente compartilhar a nossa alegria também, de tão alegre, de tão feliz, e quando vê, não está compartilhando a alegria dessa amiga, dessa pessoa? Eu acho até que já teve um estudo sobre isso também, da gente não interromper, acho que tem um momento de falar, a gente também escutar. Da mesma forma, ela fala assim, encorajar para as lutas. Aí ela cita, né, ela citou, né, o Telmo, ele é muito, não é que ele seja fechado, né, mas ela disse assim, ele é muito assim de segurar na deles, estão com algum problema, alguma coisa que eles têm para resolver, ele não é muito de compartilhar. Ela até usou esse termo assim, ele sabe que ele é o homem da casa, que ele vai ter que resolver. Mas eu percebo, ela falou, eu percebo que ele está mais quieto, mais fechado, que ele está inquieto, então eu vou lá e converso com ele. Não sei o que está acontecendo, eu não sei o que tu precisa, mas eu quero te dizer que eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para ajudar a segurar contigo. Então, vamos lá, vai dar certo. Então, vem uma palavra de encorajamento, vem uma palavra de apoio. E não o contrário, né? Porque muitas vezes o que acontece? Mas tu não ia fazer mesmo? Isso aí é coisa que tu não faz. Eu sabia que tu não ia fazer. Tu deixou para a última hora, deveria ter começado a ver antes. Às vezes há uma tendência da gente ser mais negativa e já mais atrapalhar esse lado do que vir e trazer uma palavra de encorajamento, se colocar do lado, né? Emocionalmente presente. Talvez a gente não vai poder agir com as mãos, mas estar emocionalmente presente. E aí ela cita um outro ponto que eu achei bem relevante. Inclusive, estar emocionalmente presente na hora de corrigir, de confrontar, de discordar. A gente tem que ter o nosso posicionamento. E a gente tem que estar alinhado com aquilo que a gente... Aquela ideia fixa não, mas aquela ideia que a gente já tem. Ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, não é obrigado a aceitar tudo, às vezes a gente precisa corrigir, principalmente quando se fala de filhos, marido a gente não vai corrigir, mas a gente pode discordar dele, confrontar, dizer, olha, eu acho que aqui não é por esse caminho, analisa, pensa, então, mas a gente tem que estar emocionalmente presente, porque lembra que a gente já comentou, né, a gente tem que ser firme, ser forte, mas também ser um apoio, ser um lugar que também acolhe. Então, a gente tem que falar as nossas ideias, compartilhar, porém, sempre com uma emoção,
mas uma emoção mais positiva, não negativa. E ela encerra esse estudo dizendo: toda honra que você deposita irá voltar como honra na sua vida, para a sua família. A aula 22 fala de proteja a sua casa. Deus está nos chamando para ser a protetora do nosso lar. E em Provérbios 25, 16 e 17 diz: se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. E aqui ela trouxe uma aula, assim, bem interessante, assim, ela foi... Quando eu li o tema da aula, Proteja a Sua Casa, eu não imaginava que ela ia englobar todo esse contexto. Ela fala aqui, né, que na nossa caminhada, a gente vai conhecer muitas pessoas. Algumas serão íntimas e outras serão conhecidas. E aí, a nossa casa, somos nós que damos o acesso. Mas a gente precisa ter cautela, porque o acesso à nossa casa para os conhecidos não é no mesmo nível que para os íntimos. E esse limite a gente precisa estabelecer. Nós precisamos proteger a nossa casa. E ela disse, algumas pessoas, o limite delas é até o portão, até a porta. Outras pessoas, o limite é a sala. E muito provavelmente, algumas poucas pessoas têm o limite até o teu quarto. Teu quarto é muito íntimo, é muito... A casa da gente é. A gente não deve receber qualquer pessoa na nossa casa. Mas a nossa sala, vamos dizer, um hall de entrada, uma garagem, uma peça que tu tenha de entrada é mais convidativa, é mais aberta. E cada passo que tu dá, tu vai liberando para quem realmente, de fato, tu confia. E isso talvez vai acontecer aos poucos e talvez com algumas pessoas não vai acontecer. Talvez algumas pessoas tu vai receber e vai ficar só aqui na entrada, tu vai conversar um pouquinho, outras daqui a pouco tu convida para sentar na tua sala, para compartilhar na tua mesa uma refeição, daqui a pouco alguma tu vai levar para dentro dos quartos, tu vai receber. E isso é através da intimidade, é através da confiança. A gente vai confiando nas pessoas, vai conhecendo e confiando, e a gente vai dando esse acesso. Ou não. E aí ela falou algo aqui, e ficou batendo muito no martelo de que nós precisamos proteger a nossa casa, as nossas crianças, porque muitos casos de abuso sexual com crianças acontece como os de casa. Pessoas que não se espera, pessoas de confiança, e aí a gente sabe como ela é uma pastora, como ela atende muitas pessoas, já viu muitos casos, ela até citou alguns exemplos ali, disse, gente, a gente fica sabendo de muita coisa, às vezes, tu precisa sair, tu tem um compromisso, tu vai deixar com uma avó, mas essa avó tem um companheiro, quem é esse companheiro dessa avó? Ou às vezes da mãe, do pai, quem é esse companheiro? Tu conhece? Onde ele convive? Quais são as pessoas, os lugares que ele convive, que ele frequenta? Às vezes, na própria igreja, não vamos isolar a igreja. Às vezes vai ficar um pouquinho aqui com fulaninho da igreja, enquanto eu estou aqui na igreja mesmo, servindo, fazendo alguma coisa, mas quem é essa pessoa? Tu conhece? Tu conhece essa pessoa? Ela citou aqui um outro exemplo, e eu me lembrei de uma situação. Ela disse assim, às vezes tem um casal de amigos, se dão muito bem, se conhecem muito bem, mas o filho desse casal não é uma boa influência para o teu filho. E às vezes as famílias estão reunidas, os pais na sala, na cozinha, conversando, as crianças no quarto, e o que estão fazendo no quarto? O que essa má influência está falando, está dizendo, está mostrando? Então, a gente precisa proteger a nossa casa. E aqui ela trouxe um ponto que eu achei bem interessante, que ela disse assim, o homem, ele tem o papel do homem é proteger fisicamente a casa, a família. Mas a mulher tem o papel de proteger
no âmbito de relacionamentos. Fica com uma mulher. Olhar e cuidar da casa nesse ponto. Ela trouxe aqui um outro ponto também, que ela disse assim, eu acho que nós já estudamos no módulo Simplesmente Filha, quando falava quando a gente casa, a gente muda a estação, acho que era mais ou menos isso. E aí ela fala que esse negócio de estar toda hora recebendo amigas em casa. Pode ser uma amiga solteira ou pode ser até casada. Ai, sempre tem amiga compartilhando ali na mesa com uma amiga. Muitos casos de adultério acontecem de amigas, de pessoas que frequentam a casa. Então, é o acesso que a gente dá. É a gente que abre a porta, é a gente que convida para entrar. Então, a gente precisa estar atenta a esses detalhes. Então, quando ela trouxe esse tema, proteja a sua casa, eu levei mais num âmbito, assim, de cuidados. E quando eu fiz o estudo, eu entendi exatamente o que ela quis dizer. E aí me faz até, eu mesma, analisando, fiz um link com o anterior, falando de estar emocionalmente presente. Então, proteger a casa também é estar emocionalmente presente. É a gente estar ali, é a gente estar cuidando dos nossos, num todo, de forma física, já que a gente, quando cuida dos filhos, né, vai para o banho, arruma a cama, tá com roupinha limpa, comidinha na mesa, a gente, então, cuida do emocional, né, então está emocionalmente presente, ajudando, e espiritualmente, né, somos nós que vamos, com as nossas palavras, com os nossos ensinamentos, ensinar a parte espiritual também. Eu fui indo, não fui lendo, não sei se eu falei tudo aqui, porque veio em cascata tudo que ela falou aqui. Aqui ela citou uma questão aqui, ó, tenha proximidades com responsabilidades, limites e maturidade. E você começará a criar uma rede de relacionamentos saudáveis com amizades que serão marco na sua vida e se tornará uma família que é presente de Deus. Um outro ponto aqui que eu lembrei que ela falou na escola. Lá na escola, quando tu larga os teus filhos, e aí eu vou comentar o que aconteceu, que eu lembrei. Aí quando tu larga lá na escola os teus filhos, tu acompanha, tu não acompanha, tu cuida das amizades que ele tem. Outro dia, o Benjamin comentou, né, as mães comentaram ali, que tinha um pedófilo rondando a escola lá, até de forma digital, né, pelo WhatsApp. E isso gerou toda uma indisposição, né, muitas mães ficaram bem chateadas, porque como estava também no WhatsApp, teve foto, teve algumas cenas ali desagradáveis para as crianças. E aí eu lembrei, nós já tivemos aula sobre isso, né, de cuidar das crianças, a gente já teve aula sobre celular, sobre não só celular, mas internet, as coisas que a gente permite que vejam. E quando eu comecei a fazer esse estudo aqui, e olhando por esse lado de proteja a sua casa, né, nesse sentido até mais emocional do que físico, eu me lembrei do que aconteceu, né, porque Benjamin, graças a Deus, não estava envolvido, né, tinha um grupo do WhatsApp, onde esse cara entrou e postou algumas coisas ali. O Luciano sempre diz, né, ele que leva o Benjamin para a escola, ele deixa na porta, nunca deixa nem antes, nem depois, então fica na porta, então a gente está vendo, mas a gente precisa proteger, precisa ter cuidado. O Benjamin estuda numa escola em que eu confio, porém, os nossos olhos têm que estar virado num radar, né? A gente tem que estar atento aos detalhes, a gente tem que estar sempre cuidando. E aí entra eu moro num prédio aqui, num condomínio, e a gente às vezes pensa, né? No elevador, desce rapidinho, pega lá e sobe. Num elevador, na área da piscina ali, a gente tá todo mundo ali, de repente um vai no banheiro. Gente, olha,
a gente começa a ver que é um cuidado redobrado. Então, a gente tem que ter atenção. Quando ela trouxe essa aula aqui, eu fiquei assim, para mim juntou tudo que a gente já aprendeu e fez todo sentido. Então, é um cuidado, é um cuidado e é um cuidado. E a gente sabe que família é um projeto de Deus que ele nos deu para que a gente cuide e ele vai nos cobrar depois. Então, é um cuidado que nós temos que ter. A aula 23 fala de limites nos relacionamentos. E aí ela traz esse mesmo provérbio aqui, que eu vou ler rapidinho. Se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. E aí ela começa aqui dizendo, né, é muito importante termos amigos, termos relacionamentos. De novo, nosso grupo aqui é uma bênção, a gente conversa em grupo, conversa individual com umas, conversa presencial com outras, né? E é maravilhoso. Então, é muito bom ter amigo. E a gente se desenvolve e cresce, em boa parte, por conta dos relacionamentos que a gente tem. Então, nós já falamos aqui, tenham amizades verdadeiras, amizades que impactam, né? Amizades que estão junto com a gente, justamente para que a gente cresça e desenvolva. Alguma coisa que a gente vai estar fazendo errado, que não está legal, aquela amiga verdadeira vai chamar de cantinho, olha só, acho que aqui não é legal, isso aqui não combina, isso aqui tu pode mudar. E eu creio que se a gente está com esse propósito de viver, de servir a Deus, nós vamos querer, a gente vai querer crescer, vai querer ser correta, vai querer estar adequadamente para alguns locais, para alguns momentos. Então, aquela amiga que vem e comenta uma coisa conosco, vai ser muito, vai ser muito bem-vindo nessa colocação. Mas, aí ela comenta aqui, de novo, cuidado, tá toda hora na casa de alguém ou tá recebendo alguém. Tudo tem um limite e a gente que coloca esses limites, a gente é que coloca os limites no trabalho, na casa, em relacionamentos, com amigos, com familiares, em tudo que é tipo de situação. Então, nós colocamos os limites. E aí ela comenta aqui, daqui a pouco, uma coisa que é tão boa, como disse o versículo, né? Se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar. Então, daqui a pouco, uma coisa que é tão boa pode passar a ser uma coisa ruim. Quando a gente frequenta demais a casa de alguém, a gente daqui a pouco não tá, se fica à vontade demais, daqui a pouco tá lá já de dono da casa, e tira a liberdade, tira a intimidade da pessoa, ou o contrário, a gente toda hora com uma casa com alguém, muitas vezes a mulher tá ali o dia inteiro, sempre com muitas pessoas em casa, chega o final do dia, quer receber o marido, quer receber os filhos, quer fazer um bolinho, ou preparar cedo a janta, e não consegue. Então, tudo é limite. É a gente que impõe, mas a gente também tem que ter esse discernimento. Aí ela coloca aqui um ponto bem importante. Ela diz, a Bíblia não me esconde que há relacionamentos tóxicos. Então, por isso que a gente tem que dar esse limite para que alguém que daqui a pouco não está assim só cheio da boa intenção, venha nos intoxicar, venha influenciar de forma negativa. E aqui ela citou, ela está trazendo duas dicas aqui. Cuide das visitas da sua família e das visitas que ela faz a outras famílias. Isso aqui me chamou a atenção, porque é aquilo que a gente comenta. Se a gente começa a conviver com pessoas, não que a gente tenha que conviver só com pessoas da igreja, até porque não é porque está indo na igreja, se a gente não conhece a pessoa, que a gente vai colocar a mão no fogo. Mas, se a gente começa a conviver com pessoas que têm uma índole, caráter, que até, assim, que tem um olhar da vida diferente do nosso, não condiz muito, não é verdade? Não vai combinar. Daqui a pouco, aquela pessoa está nos influenciando e a gente está vivendo a vida do mundo. Então, cuide das visitas da sua família e das visitas que ela faz a outras famílias. Você precisará saber dizer não. E muitas vezes precisará saber lidar com pessoas manipuladoras. Cuidado, ela diz assim. Pessoas manipuladoras se fazem de vítima, limite esse relacionamento.
Então, daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está envolvida com uma pessoa lá que está nos sugando, tirando a nossa energia, tirando o nosso ânimo, fazendo com que a gente até retroceda e mude até comportamentos, daqui a pouco, antigos que a gente tinha, que já não tinha mais, e volte a ter. Então, a gente precisa cuidar com esses relacionamentos. E o segundo, se você e seu marido tiverem uma briga, não conte nada para os seus relacionamentos de amizade. Não desconstrua seu marido, seus filhos, para suas amigas e relacionamentos. Abra isso sempre com uma mulher madura. E aí, aqui ela traz assim, mas talvez tu pode me dizer, mas eu não tenho uma mulher madura com quem eu possa conversar. Ela disse, avalia bem porque você tem. Uma mulher madura não quer dizer que seja alguém de um ministério, que esteja à frente de um ministério, que seja uma pastora, que seja uma líder. Uma mulher madura pode ser alguém da tua família, alguém próximo da tua casa, alguém que tu conhece a história de vida, que tem uma boa conduta, que tem princípios, que busca viver, né, em comunhão com Deus, que tem frutos. Então, essa pode ser uma mulher totalmente anônima. E aí ela não falou nomes, mas ela já citou em outros momentos as pessoas que ela tinha que eram o braço direito dela, pessoas que ela confiava, que ela pedia conselho, e nem sempre da igreja no sentido pastoral, tá, né? Alguém que deu bons conselhos para ela, acolheu ela, mas não que eram pastores, mas pessoas de responsabilidade, de credibilidade, de boa vontade, porque nem sempre alguém que vai vir falar alguma coisa contigo tá de bom coração. Então, essas coisas são muito importantes, né? Então, esse cuidado nós vamos ter que ter. Limites nos relacionamentos. Ela até comentou aqui, a gente já estudou outros momentos sobre limites, e limite e equilíbrio, isso devem ser muito presentes na nossa vida, em todos os sentidos, em todos os momentos. A aula de número 24 fala de respeite a liberdade do outro. Em Provérbios 25, 28 diz, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Então, ela já começa dizendo aqui, uma cidade sem muros pode ser uma casa, né? Vamos botar a casa, vamos botar a família no lugar da cidade. Então, uma casa, uma família sem muros, ela está desprotegida. Fica suscetível aos seus próprios desejos, vontades, medos e emoções. E quando as suas emoções tomam o controle, você fica completamente perdida. Olha que perigo, né? E aqui ela trouxe algumas situações aqui que ela faz uma pergunta assim, ó. Como você reage quando alguém se nega a fazer o que você quer? Aí eu vou citar esses que ela falou e vocês vão pensando aí com vocês como é que vocês reagem, porque me pegou de jeito, né? Fica zangada por dentro e por fora e tem um ataque interno e externo? Aqui ela até comentou assim, porque tem gente que fica por dentro, tá explodindo, mas fecha o rosto, não fala com ninguém, né? Ou só assim, tá, ou aquela que tá por dentro se corroendo, mas que faz um tendel todo, né? Então tem esses dois casos. Ela pergunta, né? Como você reage quando não fazem o que você quer? Então fica zangada por dentro e por fora e tem um ataque interno e externo, condena a pessoa pensando, ela deveria fazer o que eu peço. Penso que ela é egoísta e não se importa comigo. Além de condenar a pessoa, pensa que ela é extremamente má, não há nada de bom nela e tudo que você vê é ruim. Se afasta física e emocionalmente da pessoa, fica magoada e se sente desprezada. Tenta fazer com que a outra pessoa se sinta culpada para castigar ou obrigá-la a fazer o que você quer. Diz com cinismo que sempre consegue o que quer ou que o outro nunca consegue fazer.
Faz o papel de juiz ou promotor, protesta contra todos os argumentos, sorri por fora e esconde os sentimentos, fingindo que está tudo bem quando não está. Pensem. Aí ela diz assim: a liberdade é essencial para um bom relacionamento. Sem ela, nós não podemos amar. Olha que forte. Então, um dos sintomas de que tu ama alguém, seja o teu marido, teu filho, né, alguém da tua família, uma amiga, alguém muito próximo. Então, um dos sintomas de que tu ama essa pessoa é tu dar a ela a liberdade. Dar a ela a liberdade dela pensar, agir de acordo como ela quer. Então, tirar a liberdade do outro é um sinal de que tu não o ama. E se as pessoas acharem que não podem nos dizer não, fizerem as coisas por obrigação, culpa ou sentimento de dever, ficarão ressentidas conosco. Imagina mesmo, se a gente age dessas maneiras, fazendo com que o outro se sinta obrigado de fazer o que a gente quer. Ou age com cinismo, como ela disse ali. Ah, eu sabia que eu ia conseguir. Ia ser eu, claro. Claro que não ia ser tu, ia ser eu. Então, imagina quando a gente age em momentos assim. Como é que a outra pessoa vai se sentir? Claro que ela vai esfriando esse amor, esse relacionamento, essa aproximação que tem entre as pessoas, esse carinho, esse sentimento bom, vai se afastando, porque a pessoa vai se sentir talvez até inútil, ou vai se sentir útil somente quando o outro precisa, né? Então, nós precisamos pensar e avaliar se nós estamos dando ao outro a liberdade. E aqui, ela até traz aqui uma dica. Quando alguém não puder fazer o que você queria ou não escolher fazê-lo, use a frase: eu não quero que você sinta que precisa fazer isso, mas será que poderia lavar a louça para mim hoje? Então, usar um tom mais brando, um tom mais tranquilo, e aí talvez tu ainda precisa entender que talvez tu vai receber um não, mas tu precisa dar a liberdade. Claro que eu usei um exemplo aqui de lavar a louça, uma tarefa de casa, a gente já comentou isso também, já vem aprendendo lá nos estudos da experiência do lar, que a casa é todo mundo junto, é todo mundo se ajudando. Então, talvez não seria assim, não vou fazer. Mas vamos avaliar uma outra situação, então. Falar desse jeito: olha, pode, por favor, me ajudar? Eu gostaria muito, nesse momento, tal coisa que tu fizer para mim, vai me ajudar, vai me adiantar aqui, vai me resolver, ok? Então, falar desse jeito, né, não num tom de cobrança, talvez, né? Que às vezes a gente está ali com a cabeça meio quente, quando age de uma maneira que não agrada o outro. Então, não permita que ninguém fique do seu lado por obrigação. Dê liberdade para as pessoas serem quem elas são. Você pode ajudá-las a melhorarem, mas respeite quem elas são e celebre as suas diferenças. E a última aula, a aula 25, família, o seu primeiro ministério. E aí ela começa dizendo: para crescer em Deus, você não sobe, você desce nas profundezas. Assim como aconteceu com Ezequiel. Cada vez que o anjo media, ele ia mais fundo, ele ia mais fundo nas águas. Então, o mesmo acontece conosco. Se nós queremos uma intimidade, um relacionamento com Deus, a gente não vai subir. Cada vez nós vamos descer mais profundo, para aprofundar mesmo o nosso relacionamento com Ele. E quando Deus quer nos construir, é possível que Ele use apenas um ministério, ou por um bom determinado tempo, nos use em apenas um ministério, que é a família.
A família é o nosso primeiro ministério. Então, talvez Deus quer nos construir. Ok, ele vai construir a mim. Hoje eu trabalho fora, faço, enfim, outras atividades. Talvez ele vai me pedir isso. Graziela, eu quero te construir e eu quero tu dentro da tua casa. Eu fico imaginando o que pode acontecer. Será que eu vou pedir demissão? Será que eu seria dispensada? Será que alguma mudança muito drástica aconteceria na minha vida? E talvez conosco, a grande maioria das vezes, é apenas em um ministério que ele está construindo, e esse ministério é a família. É ali que que começa toda a obra dele. E a Viviane falou que durante um período da vida dela, foi exatamente o que Deus pediu para ela, se voltar para dentro da casa. Ela abandonou o modo de dizer, né? A igreja, os afazeres da igreja, o Telmo ficou mais à frente, ela ficou mais dentro de casa, ficou escondida. E ali ela se desenvolveu através da oração, dos estudos, as reuniões de mulheres, que já tem 10 anos, começou assim. Ela sempre conta que ela estava sendo construída em casa até que as reuniões de mulheres começaram. E hoje a gente sabe o desenvolvimento todo que é a bênção, né? É a palavra certa, né? A bênção que é as reuniões de mulheres. E ela, então, se voltou muito para dentro de casa. E ali ela aprendeu tudo. Porque se a gente começa a fazer uma retrospectiva aqui do módulo família, tudo que nós aprendemos é um desenvolvimento para a vida, mas é tudo baseado na família. Tudo que nós aprendemos aqui, a base inicial toda é a família, é com a família, pela família, né? Então, é tudo com a família. E é aqui que a gente vai se construir. Então, Deus vai nos usar, vai nos construir na família, nos conflitos, nas diferenças, nos costumes, nas mudanças, talvez geográficas, que precisam ser feitas. É aí que Deus vai trabalhando. Eu já disse aqui, né, já comentei que a nossa vinda para Itajaí é um propósito de Deus. É um grande desenvolvimento para nós, tudo que envolve, porque não que a nossa família não fosse unida antes, mas esses 5 anos que nós estamos aqui, o quanto a gente se desenvolveu, viveu, aprendeu como família, como um ministério família. A gente, talvez até a pandemia veio e a gente tem que olhar o lado bom das coisas, né? Eu creio que a pandemia foi um grande ensinamento para todo mundo. Todo mundo aprendeu, de alguma forma, a dar mais valor, a mudar alguns hábitos, a dar mais atenção, talvez até mesmo a se voltar verdadeiramente para Deus. E no meu caso aqui, a nossa família teve um salto gigante em todos os sentidos, quando a gente entendeu que família é um ministério. E é um grande desafio ter uma família. Ensinar, educar, compartilhar, nutrir, encorajar, apoiar, amparar, acolher. Eu poderia citar aqui muito mais outras ações que desafiam em uma família. Mas Deus nos criou com esse propósito. Esse é um grande projeto de Deus. O grande projeto de Deus é a família. Nós sabemos que o inimigo está louco para destruir ela. Então, esse é o nosso grande segredo, trabalhar nesse ministério, a nossa família. Para hoje, seria isso. Encerramos, então, o módulo família. E agora nós já estamos praticamente prontas para o próximo módulo.